Olá pessoal do canal Palpites da Sorte Loterias. Hoje vamos analisar os 10 últimos jogos da Loto Fácil com seus ciclos e montar os jogos no sistema inteligente. E vou deixar no final do vídeo 10 jogos com duas matrizes de 20 dezenas para serem apostados. Vamos começar aqui a nossa análise. Pessoal, é o seguinte, vamos analisar aqui os pares e ímpares e seus ciclos, né? Nos pares, nós temos do concurso 3483 ao 3494, que foi o último. Nessa matriz, agora, nós vamos usar o 4, 10, o 14, o 20 e o 22. Nós vamos usar todos os números. Ele tem algumas pegadinhas, né? Estando acumulado tem algumas pegadinhas. E aí nós vamos usar logo o 4, 10, o 14, o 20 e o 22. O ciclo, né? Fechou. Se você observar o ciclo, né? Dos pares fechou, então ele vai abrir com as 5 dezenas. Então essas 5 dezenas nós vamos colocar. Nos ímpares é o 1, o 9 e o 25. Como ele fechou o ciclo, nós vamos abrir com o 9 e o 25 lá no sistema. O 9 e o 25. E na outra matriz nós vamos colocar o 1 e o 9, tirando o 25. Pessoal, agora nós vamos analisar os primos. Nos primos ficou faltando, né, fechar agora o ciclo das dezenas, o número 7, né, nós vamos colocar ele. E pela análise a gente vai colocar o 2, o 3, o 7, né, que fechamento de ciclo, o 11, o 13, o 17 e o 23. Nessa matriz são 2, 4, 6, 7. Nós vamos pegar, vamos colocar para vir 5 primos, tá certo? E agora nós vamos analisar o Fibonacci. Fibonacci nós também temos análise, né, dos quadros, aonde o fechamento do ciclo para esse agora ficou o 2, o 3, o 13, o 5 e o 8. Nós vamos colocar o 2 e o 3, que o 2 também faz parte dos primos. Vamos colocar o número 8, o número 13 e o número 21. Então nós vamos colocar 5 números Fibonacci nessa jogada agora. Também vamos analisar aqui os múltiplos. Os múltiplos nós vamos colocar o 3, o 9, o 15, o 18 e o 21, certo? O fechamento do ciclo, falta o 3, o 6 e o 18. Nós vamos colocar do fechamento, vamos colocar o 18 e vamos colocar o número 3. No centro nós vamos, como são 9 números, né, no centro da moldura, nós vamos colocar 6 dessa vez, né? Então, pessoal, analisando aqui o sistema. Então, o sistema foram colocados 20 dezenas, né, de 25 ficou 5 de fora, em duas matrizes. Aí nós temos de um lado, são 5 jogos com a matriz 1, e do outro lado, quer dizer, embaixo também mais 5 jogos com a matriz 2. A primeira matriz foi tirado 1 e o número 24. Na segunda matriz foi colocado 1 e colocado o número 24. Tá certo? Então, uma matriz ficou de fora o 1 e o 24. E na outra matriz entrou o número 1 e o número 24. Como foi a análise? A quantidade de pares, que tem observado aqui, veio muito 7 par, 8 ímpar. Então, dessa maneira agora nós colocamos 6 pares e 9 ímpar. A quantidade de prêmio deixou em branco, porque ele vai fechar em 5 primos em cada jogo. A quantidade de Fibonacci foi 4, a quantidade de múltiplo foi 4 e a quantidade de dezena no centro vai ser 6. A soma mínima é 171, a base 220 e a quantidade de jogos foi 10, onde eu falei para vocês, são duas matrizes de 20, a primeira matriz e a segunda matriz, são 10 jogos. Aí vocês escolhem se vocês querem jogar os 10 jogos, joga a primeira, joga a segunda, contando que é uma estratégia bem elaborada, bem analisada para vir os 15 pontos. Tá certo, pessoal?